Graças e paz, igreja. Boa noite a todos. Sempre é um prazer poder estar cooperando com os irmãos. E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que se dispuseram a orar, não somente pelo meu pai, mas também pelo presbítero José, tio Ernesto, tia Fia, e todos os irmãos que se encontram com algum problema, alguma enfermidade. Continuemos orando, porque eu creio que Deus é o único que pode mudar o diagnóstico do médico. Ele pode mudar o diagnóstico do médico. E nós temos que ter fé. E que, principalmente, seja feita a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Meu pai, graças a Deus, teve uma melhoria. Ainda não está bem 100%, porém está melhorando. Isso já é um bom sinal, graças a Deus. A pressão arterial dele já melhorou bastante, em vista do que estava, diabetes também. Somente o rim que está um pouco mais de cuidado mesmo. Mas os médicos estão cuidando. E principalmente Deus está cuidando, em nome de Jesus. Meus queridos, vou fazer uma leitura breve. Se os irmãos quiserem estar acompanhando, Marcos 8:34. Marcos 8:34. Passagem muitíssima conhecida, muitíssima explorada e muitíssimo ensinada. Deixa vários exemplos para nós que devemos negar a nós mesmos. Marcos 8:34 tem como título: cada um deve levar a sua própria cruz. Diz assim, 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Amém? Meus queridos, aqui Jesus deixa bem claro que se nós quisermos segui-lo como nosso Salvador, nós devemos negar as nossas vontades, negar o nosso ser, para nos entregar a Ele, que deixou o exemplo e carregou a cruz, para nos livrar do poder do pecado sobre nossas vidas. Então, Jesus deixou o exemplo, e Ele fala que qualquer um que quiser ir após Ele, que deve negar-se a si mesmo, e carregar a sua cruz e segui-lo. Por onde? Por um único caminho, que é Jesus. E esse caminho é estreito. Em Marcos 7, 13 e 14 fala a passagem do caminho largo e o caminho estreito, da porta larga e a porta estreita. Jesus, esse caminho estreito, é essa porta estreita. Pois tudo que é fácil não leva a Jesus. Então nós temos que ter esse discernimento de procurar entender algumas situações que acontecem com nossas vidas. Porque o crente que quer estar bem a todo momento, ele não está preparado para negar a si mesmo. Ele não está preparado para aceitar a vontade do Pai sobre a vida dele, os ensinamentos, porque é na hora do aperto que nós vemos quem realmente está em Cristo ou não. Infelizmente, muitas vezes, nós teremos que ser espremidos, passar por um processo, para que ao final desse processo, nós consigamos atingir a maturidade espiritual, a maturidade física, a maturidade de entendimento. Porque o processo, ele não serve para nos destruir, serve para nos transformar. E a Aline fez uma postagem linda essa semana, exatamente falando sobre isso, sobre o processo. As palavras dela, o texto foi muito bem elaborado e fala muito sobre isso, sobre o processo. Que ao final do processo nós somos transformados. Nós não seremos igual ao começo. E isso é um processo que nós devemos ter. Esse caminhar
negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Porque um exemplo, eu gostaria que os irmãos imaginassem um caminho estreito e pessoas caminhando nesse caminho estreito, carregando cada uma a sua cruz. E ao lado, tanto direito quanto esquerdo, centenas e milhares de cruzes abandonadas. Essas cruzes abandonadas foram pessoas que não continuaram a sua caminhada, que deixaram por algum momento, por alguma situação, alguma circunstância, de negar a si mesmo e abandonaram a sua cruz. Mas não conseguiram chegar até o final do caminho, porque o final do caminho é o encontro com Cristo. Então, se nós persistirmos, continuar firmes nesse caminho estreito, com obstáculos, com dificuldades, carregando a nossa cruz, isso vai servir também para ajudar a salvar a nossa casa, a nossa família, porque o exemplo, ele arrasta multidões. As palavras ensinam, mas o meu exemplo, o seu exemplo, ele vai ser notório. A nossa mudança pode sim causar uma mudança num parente, num ente querido, num familiar. E esse parente, esse ente querido, esse filho, esse neto, esse familiar, ele pode sim ser transformado através da misericórdia de Deus, que o Espírito Santo haja sobre a vida deles e que nós sejamos firmes em conseguir alcançar a nossa meta da caminhada, que é chegar até Cristo. Então, irmãos, não abandonem a sua cruz, independente da circunstância, independente do momento, da dificuldade. É um caminho estreito, então não é um caminho fácil de ser trilhado. Então cabe a nós persistirmos, porque no final eu creio que cada um de nós vai receber a coroa. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos.